Olá, meus amados amigos e irmãos, irmãos em Cristo Jesus, amigos do conhecimento, da consideração, do convívio. Eu quero convidar vocês agora para a gente trabalhar aqui um esclarecimento, fazer um comentário, buscar trabalhar o raciocínio. Eu quero despertar você a pensar, para observar e conhecer as coisas de Deus, para você analisar e conhecer aquilo que Deus ele nos mostra como verdade, para que estejamos na direção dele. Quando se fala em verdade, nós temos que observar o seguinte: nós temos que conhecer a verdade absoluta de Deus e não seguir verdade relativa dos homens dentro dos ambientes, dos preceitos e dos valores que vivem. Nós temos que analisar e ser prudente e cuidadoso para que possamos estar com a nossa vida guiada no princípio, na direção da verdade de Deus. Verdade essa que é absoluta. Não tem outro meio. Não tem duas vertentes, é uma só. A verdade de Deus é absoluta. Dentro daquilo que nós precisamos conhecer para a vida com Ele. Eu quero aqui mostrar a vocês a verdade absoluta de Deus em relação à vida do homem com Ele. Eu quero mostrar isso para vocês. Aonde é que nós vamos conhecer essa verdade absoluta, tá? Não, a verdade é assim, mas cada um tem o seu modo de crer, cada um tem o seu modo de ver a verdade, cada um tem a sua verdade relativa. Não, 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 não. Ou a gente crer naquilo que Deus mostra, conduz, instrui e revela na sua verdade absoluta, que é a sua palavra, ou então a gente vai ver uma vida perdida de Deus. E o pior de tudo, uma vida perdida e se perdendo de Deus, achando que estamos em Deus, indo a Ele para a vida eterna com Ele. Olha que situação que a gente precisa ser prudente e estar atentando para isso. Porque vamos lá trabalhar algumas realidades que precisamos entender que a verdade absoluta de Deus nos revela. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, humanidade, estamos julgados e condenados. Todos, sem exceção, sem exceção de pessoas. Todo gênero humano está julgado e condenado. Isso é uma verdade absoluta, não tem outro meio. Não tem outro meio de dizer, não, mas não é todo, não, é todos. Não há um bom sequer na terra. Não há um que faça o bem em relação a Deus para ser justificado para a vida com Ele. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram. E afastados estão da vida com Deus e dentro da morte eterna, que é o juízo, a condenação eterna, quando deste mundo sair. E isso pela consequência do pecado. Romanos 5,12. Romanos 3,23. Então a palavra de Deus nos mostra essa realidade, irmãos. Isso é uma verdade absoluta, não tem outro meio. A realidade é essa, acabou. Não tem espaço para ninguém argumentar com essa realidade que a verdade de Deus nos revela, a palavra dele. Não tem outro argumento. Todos estão julgados e condenados. Todo ser humano, ele já está predestinado. Não é porque Deus predestinou. É porque ele está dirigindo-se para esse destino pela natureza pecaminosa que ele tem.
O ser humano, deixa eu te explicar outra coisa aqui, muito importante, que você não tem essa explicação dentro desses ambientes que você vive chamado igreja. Porque você está vivendo muito entretenimento, muita pressão, muita atividade, muito compromisso, muita emoção, movimentos místicos dentro dessas igrejas. Mas você não está sendo edificado com o ensino, com a instrução, sendo formado no conhecimento de Cristo. É triste, mas é a realidade. Eu posso generalizar mesmo, que a maioria dos líderes religiosos que estão nessas igrejas, o compromisso dele não é levar você a Cristo, não é fazer você estar com o conhecimento do Evangelho. O compromisso, a preocupação desses líderes dessas igrejas é levar você para as igrejas, é fazer você estar compromissado, estabelecido nas igrejas deles, submisso na direção deles, não é no Evangelho. Mas eu quero te levar esse esclarecimento agora. O ser humano, ele não é pecador porque ele rouba, mata ou fuma. Ele rouba, mata e fuma porque ele é um pecador. Isso quer dizer que a natureza dele está corrompida. Mas o indivíduo não mata, o indivíduo não rouba, o indivíduo não adultera, o indivíduo não faz mal a ninguém. Mas ele é um pecador. Independente que ele faça ou não faça, ele é um pecador. O pecado não é só matar, roubar e fumar. O homem, ele está em rebelião contra Deus, não é só beber, matar, roubar e fumar. O homem, o ser humano, o gênero humano, está em rebelião contra Deus pela sua natureza pecaminosa. O seu entendimento corrompido dos princípios, dos valores, da direção de Deus. Seu entendimento está cego. O homem está perdido da direção de Deus, da vida com Deus. Ele não pode chegar a Deus porque ele deixou de beber. Ele não pode voltar a uma vida com Deus porque ele não mata, não rouba, ou então deixou de matar, deixou de roubar e passou agora a viver uma vida na formalidade religiosa. O homem não pode chegar a Deus porque ele agora pratica a obra de caridade, não se veste mais assim, se veste assado, não vive mais na mesa do bar, vive numa igreja. Ele agora é santo, ele agora está livre do juízo de Deus, agora está em comunhão com Deus. O homem não pode chegar a Deus por esses meios. Ele vivendo isso ou não, ele continua sendo um pecador julgado e condenado, correndo o risco de morrer e seguir ao juízo para a condenação. Porque o juízo é para a condenação, para cumprir a sentença da condenação, porque todos já estão dentro dessa condenação, porque já foram julgados e condenados no tribunal divino por causa do seu pecado. Não é porque o homem faz isso, aquilo, é porque o homem, por natureza, é um pecador, está afastado de Deus. Ninguém pode chegar a Deus com essa natureza, com esse entendimento, se não for transformado, tornando-se uma nova criatura, regenerado para a reconciliação com Deus. Ninguém pode chegar a Deus por uma mudança de comportamento secular, por uma mudança de comportamento deste mundo, porque ele agora ia para o bar, não vai mais para o bar, é uma igreja, porque ele agora não está mais se embriagando, ele agora vive. Não, ninguém vai a Deus por meio desses caminhos. Não é isso que leva o homem a ser uma nova criatura. Não é um comportamento, uma mudança de comportamento secular neste mundo. A transformação do indivíduo, a restauração do ser humano é no entendimento, é no interior, é na alma. E isso só quem pode mudar e transformar é Jesus Cristo. O homem só vai ser nascido para Deus quando ele tiver a sua alma restaurada, transformada, selada com o Espírito Santo, que ele agora verdadeiramente é uma nova criatura, estando em comunhão, ligado com Deus, por meio da fé em Jesus. E a garantia disso é o Espírito Santo que o homem recebe, que vai lhe dar essa certeza, essa paz, essa segurança, essa convicção, aonde ele vai viver agora com a sua vida voltada para essa vida com Deus, esperando o cumprimento da promessa que ele recebeu por crer em Jesus.
Não é por uma vida religiosa de igreja em atividades de igreja. Não é a pessoa agora querer ser bonzinho e passar a viver uma vida de formalidade, de usos e costumes, de práticas, de obrigação, de exercício, de atividade religiosa, nem de igreja. De trabalho, de obrigação, de boa obra, de caridade. Não é isso que vai tornar o homem uma nova criatura, que vai levar o homem a uma comunhão com Deus, que vai livrá-lo do juízo e da condenação. Ele precisa ter a mudança aqui, ó. Não é aqui. Tem muita gente que está tendo mudança na vida exterior. A religião muda o exterior. Jesus ele veio para transformar o interior do homem, que é onde está a prisão de Satanás na vida da humanidade. É aqui no entendimento. Tem muita gente transformada exteriormente, mas continua presa, escravizada, perdida de Deus no interior. Porque a luz de Deus não iluminou. Seu entendimento não foi transformado. Ela foi convencida em uma mudança de vida secular. Ela foi convencida em viver uma vida de atividade religiosa. Mas ela não foi convencida do seu pecado, da sua miséria, que estava vivendo afastada de Deus, e do caminho verdadeiro por onde ela chega a Deus, para que ela encontre esse perdão, essa salvação. Ela não teve esse entendimento. Ela foi convencida de que eu preciso ir para uma religião, para uma igreja, viver uma formalidade religiosa, para Deus mudar a minha vida, para Deus abençoar a minha vida, para Deus me conceder vitórias, conquistas, prosperidade aqui. Ela não está com entendimento ainda da sua necessidade de perdão de Deus. Ela não entende a miséria que ela está. O juízo que pesa sobre a vida dela. As pessoas que vivem na religião, elas não entendem isso. Elas estão vivendo dentro de um argumento, de uma esperança, na mente só no entendimento intelectual, não no entendimento da alma, do ser real, que precisa compreender esta grande necessidade de Cristo para me tirar da condição de um miserável pecador que está julgado, condenado, correndo risco, perigo terrível de morrer e sair deste mundo temporal e para a eternidade, para juízo. Será que você já parou para entender isso? Será que você tem essa compreensão porque Cristo é importante para a tua vida? Será que você tem a compreensão do que significa a salvação e por que eu preciso, você precisa, todo ser humano precisa de salvação? Será que você já entendeu a sua condição real que se encontra atualmente, você que está ainda numa vida sem a transformação de Deus, sem o conhecimento do Evangelho, sem a conversão a Cristo, ou sem Cristo? É o que Paulo diz. O homem sem Cristo neste mundo, ele está fora da promessa de Deus, não faz parte do povo de Deus, está nesse mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Será que você entende esse perigo que você está correndo? Porque ninguém que não tem o conhecimento da salvação, o entendimento dela, vai buscar salvação. Só busca salvação quem compreendeu a miséria que está na condenação. E isso a gente só pode compreender e entender pelo Evangelho. É o Evangelho de Cristo que nos mostra essa miséria que nós, seres humanos, estamos da condenação eterna. Mas também o Evangelho nos mostra o meio de salvação, o caminho para Deus, para ser livre da condenação. O caminho da salvação é o Evangelho que nos mostra. Então, quando a gente tem a compreensão dessa realidade, que Deus quer que o homem entenda e compreenda da sua situação de pecado, da maldição, do juízo e da condenação por causa do pecado, é aí que a gente corre para Jesus. É por esse motivo. Esse é o motivo que me leva a Cristo. É buscar a comunhão com Deus rápido. É buscar o perdão de Deus rápido. É buscar a salvação que Deus oferece rápido. Tudo isso por meio de Cristo. Então, eis o motivo
Eis a minha necessidade de Cristo. Necessidade de salvação. Não é de buscar viver uma vida melhor do que os outros na religião, porque eu não quero mais beber, não quero mais roubar, não quero mais matar, e agora vou para uma religião, para que agora eu viva aquela formalidade, aquela vida de bonzinho, de santidade dentro da religião, fazendo caridade, ajudando o outro e dando esmola. Não, se você não entender a sua real necessidade de Jesus, dentro da sua miséria que você está, por causa do pecado, sua ida a Cristo não lhe leva a Deus. Ninguém pode ir a Cristo sem ter o conhecimento dele, entendendo por que eu preciso dele. Não é para trazer melhoras na tua vida secular. Não é para resolver teu problema de saúde físico. Não é para resolver teu problema de conjugal, de família. Porque isso, o homem sem Jesus, ele resolve. Jesus veio para nos trazer a solução do pior problema da humanidade, que não tem por onde a humanidade encontrar solução. Por isso que Jesus veio ao mundo, porque a humanidade estava sem saída para esse problema, estava sem meios de sair desse problema. A humanidade estava julgada e condenada nesse problema. Jesus veio para nos livrar do maior problema que a humanidade precisa, a maior necessidade do ser humano de crer em Jesus e se converter a Ele, é pela salvação da sua alma, para que ele não vá a juízo quando deste corpo sair e partir para a eternidade sem Deus. Essa é a maior necessidade que nós temos de Cristo, irmão. O que é que o povo está vivendo aí hoje nesse mundo religioso em nome de fé em Deus? É para quê? Qual o objetivo dessa fé? Qual o princípio dessa fé? O que essa fé leva o povo a viver e praticar? Em nome de vida consagrada e devota a Deus? Pense nisso, reflita nisso. Então é importante explicar isso à humanidade. A pregação do Evangelho requer conhecimento para explicar isso. Pregar o Evangelho não é chegar para as pessoas e dizer: aceite Jesus que ele vai mudar a tua vida, aceite Jesus que ele vai tirar os problemas, aceite Jesus e pare de sofrer. Pregar o Evangelho não é isso. Venha para a igreja, para a campanha, para a marcha, para o voto, para a campanha de vitória. Aceitar Jesus não é mudar de comportamento, de vida social. Não é dizer venha aceitar Jesus porque ele quer te abençoar e te dar muitas coisas que você vai agora ser cabeça e não cauda. Essa pregação é maldita, irmão. A mensagem do Evangelho não chama ninguém a aceitar Jesus por nenhuma coisa deste mundo. Para riqueza, prosperidade, vida boa, para Deus resolver seus problemas aqui. Jesus não veio para isso. Nós temos que pregar o Evangelho para mostrar à humanidade a sua miséria, o seu distanciamento de Deus, a sua vida cada dia mais indo para a maldição e se afastando da bênção. Nós temos que pregar o Evangelho para iluminar a mente do homem que está na mentira de Satanás, achando que está tudo bem no seu viver. Porque ele não está dando a atenção que a palavra revela, o que o Evangelho mostra sobre a real situação dele com Deus para a eternidade. Nós temos que pregar o Evangelho para comunicar ao mundo a salvação diante da perdição, da condenação que a humanidade está. Nós temos que pregar o Evangelho para levar para as pessoas o conhecimento da graça, do amor que Deus manifestou para o homem ser salvo. A porta que ele abriu, o caminho que ele estabeleceu, o meio da salvação que ele colocou para o homem poder sair da situação que está miserável, terrível, em relação à vida com Deus. E esse meio, esse caminho, essa porta que Deus colocou para o homem ser salvo, não é por merecimento da humanidade. Não é porque a humanidade tem alguma coisa de boa que fez para Deus operar. Não é pela virtude nem pela prática religiosa da humanidade. Não é porque o indivíduo não rouba, não mata, não fuma, porque Deus colocou para ele a salvação. A salvação Deus estabelece a todo ser humano, sem acepção de pessoas, independente de quem seja, onde estão, em cada classe de posição social neste mundo, todos precisam da salvação, porque todos estão julgados e condenados e dentro da maldição do pecado. O único meio de sair dessa maldição é se convertendo a Jesus com o conhecimento daquilo que o Evangelho informa e apresenta dele.
Salvação não é por meio de vida religiosa. Salvação não é por meio de sacrifício religioso. Salvação não é por meio de cerimoniais religiosos. Salvação não é por meio de boas obras de caridade dentro de religião. Salvação não é por mérito nem virtude do homem. Salvação é pelo único meio, por Cristo, a vida dele que ele entregou por esse motivo. Ele entregou a sua vida para ser a causa da eterna salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 5, 9, João 3, 16. Jesus, ele morreu para ser a causa da salvação, o meio da salvação. E quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado, porque não crê e nem segue, nem se converte ao único meio de salvação. João 13, 18. O povo, os seres humanos, a humanidade, tem que ser impactada, comunicada com essa verdade do Evangelho. Mas como? Essa mensagem que estão pregando dentro das igrejas, esse Evangelho que as pessoas que estão na religião pregam, os líderes estão pregando, não leva esse povo ao conhecimento do Evangelho. O povo está vivendo uma vida com Deus maldita, mentirosa, num mundo mentiroso de Deus, dentro desses ambientes, sendo formados na mentira e privados da verdade. Porque o Evangelho não está sendo levado ao conhecimento desse povo. Esse povo não está sendo formado no entendimento de Cristo, no conhecimento de Cristo. Esse povo não está sendo instruído na doutrina de Cristo, naquilo que Jesus ele revelou e orientou, ensinou e advertiu a humanidade. Que evangelho é esse que o povo está vivendo dentro das igrejas? Que evangelho é esse que está sendo pregado aí nas igrejas, nas ruas, nas mídias, nas TVs, no meio de comunicação? Que evangelho é esse, irmão? O evangelho que convida as pessoas a ir para as igrejas, participar de atividades, viver atrações, entretenimento. Um evangelho que convida as pessoas a ir para as igrejas para poder receber casa, carro, cura, libertação, prosperidade, vida boa, para Deus resolver o problema. Que evangelho é esse, irmãos? Aonde os apóstolos pregaram isso para alguém? Que hoje o povo vive sendo convidado a ir para as igrejas, ouvir, viver e praticar esse anátema. Eu estava hoje na minha comunidade e passou um veículo de comunicação anunciando uma atividade numa igreja evangélica. E o anúncio era o seguinte, que esse veículo de comunicação estava fazendo pela igreja evangélica que mandou divulgar. Olha o que a igreja mandou divulgar para chamar o povo para aprender dentro da igreja. Não, porque hoje, e isso são vários anúncios que eu vejo, vários convites. Venha para a igreja hoje porque tem um culto da libertação. Meu Deus do céu. A pessoa que tem um conhecimento de Deus nunca vai para um lugar desse. Primeiro, quem está em Jesus não precisa estar dentro de nenhum ritual cerimonial, nenhum movimento místico de feitiçaria para ser liberto. Quem está em Jesus já está liberto, já está de posse de vitória, já está na presença de Deus, já está na promessa. Aí, os convites que se fazem, a divulgação que esses homens que dizem que é de Deus fazem no Face, na rua, usando carro de som para chamar o povo para as igrejas, para fazer o quê? Participar de cultos, de atrações, de eventos, de entretenimentos. Venha para a igreja hoje, porque hoje tem o profeta fulano que vai trazer de Deus bênção, milagre. Hoje vai ter cura, hoje vai ter milagre. Gente, quem vai para isso é porque não tem o conhecimento de Deus. Está na mentira de Satanás, preso nesse engano, nesses ventos de doutrinas, nesses movimentos vãs. Não, venha para a igreja hoje, porque hoje tem o culto da restauração. Hoje tem a campanha do milagre. Hoje tem a campanha de portas abertas. Hoje tem a campanha da chave de Davi. Hoje tem a campanha da marcha. Venha buscar a sua bênção. Olha aí o que o povo está vivendo. Paganismo dentro das igrejas, vivendo misticismo.
onde as pessoas estão mistificando culto, ritual, objeto, cerimônia, lugares. Estão vivendo feitiçaria dentro desses lugares. Estão vivendo misticismo dentro desses lugares. Estão vivendo o anátema, banalizando o Evangelho de Cristo. Aonde é que esse povo vai se encontrar com Deus, irmãos? Aonde é que esse povo vai estar na bênção de Deus? Nunca! Porque não estão sendo conduzidos, nem instruídos, nem formados na verdade do Evangelho. Não tem como ninguém chegar a Deus se não tiver o conhecimento do Evangelho. Mas por que, evangelista Wellington? Porque o Evangelho é a informação que Deus ele nos trouxe para que a gente chegue a Ele. É pelo Evangelho, irmãos. Não é por nenhuma vida dentro de nenhuma igreja. Não é por nenhuma vida formal, religiosa, vivendo o legalismo religioso dentro de nenhuma igreja. O Evangelho é a informação de Deus para toda a humanidade, que vai levar para a humanidade o conhecimento. É pelo conhecimento que eu vivo e chego a Deus. O conhecimento do caminho, do meio, da porta, que vai dar acesso a esse homem que está perdido, para que ele saia da perdição e entre tendo acesso a Deus. Isso é o Evangelho que vai nos dar essa informação. E a gente tem que crer no Evangelho, seguindo a informação do Evangelho para ser salvo. Mas sabe o que o diabo faz, irmãos? Deturpa a verdade do Evangelho. Tira o povo da informação que o Evangelho dá e leva o povo a acreditar que só encontra Deus, que só é salvo por meio das igrejas, cumprindo, sendo devoto, praticante dos rituais, dos cerimoniais, vivendo sua vida centralizada, escravizada no legalismo, sendo devoto e consagrando sua vida como se fosse a Deus, dentro das igrejas. O Evangelho não ensina isso. Como é que esse povo vai chegar a Deus desse jeito? E o pior de tudo é que vivem achando que estão em Deus, que são de Deus, que estão salvos. Vivem achando isso. E é aí que o diabo entra, cegando o entendimento desse povo, vivendo uma vida de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão dentro da sua devoção e consagrando suas vidas dentro de uma direção que não é a de Deus. Porque estão seguindo o preceito dos homens, estão sendo reprovados da fé, mas estão dizendo que estão lá, tem fé em Deus. Essa fé que o mundo vive na religião não leva eles a Deus. Leva eles a viver o engano da vida mentirosa de Deus, achando que estão em Deus dentro desses ambientes. Porque a fé que leva o homem a ser aceito por Deus e aprovado por Deus para a vida com Deus é a fé que é principiada pelo Evangelho. Por onde você vai se conduzir indo a Cristo? O Evangelho nos leva a Cristo. Não é esse Jesus de propaganda das igrejas, não. É o Jesus Salvador que a Bíblia revela. Porque esse Jesus que as igrejas pregam, ele não é o Salvador. Para ele salvar você, dentro dessas igrejas que você está, você tem que guardar o sábado. Você tem que dar dízimo. Você tem que viver o cerimonial do batismo nas águas, dentro das igrejas feitas pelos homens. Você tem que guardar a sua vida de devoção, as obrigações, as tarefas, as ordenanças, metas de igrejas. Você tem que estar dentro das igrejas. Esse Jesus que as igrejas pregam não tem poder para te salvar pelo sacrifício dele. Você tem que crer nele e adicionar outro meio para você ser salvo. A tua vida de usos e costumes, de escravidão, robotizada, alienada, subjugada dentro daquela regra, daquela norma, daquele padrão, engessada numa vida de igreja. Senão tu não é salvo. Esse Jesus que tu vive crendo nele dentro das igrejas, tu não vai encontrar salvação por ele. Porque ele não pode te salvar, porque ele precisa que tu esteja na igreja para ser salvo. A instituição do homem. Esse Jesus que tu serve na igreja não tem poder para te salvar, porque tu tem que crer nele e tem que guardar o sábado. Tu tem que crer nele e tem que ser batizado dentro de água pelos homens nas igrejas. Tu tem que crer nele e dar o dízimo. Tu tem que crer nele e participar dos cerimoniais de igreja, ceia, culto, isso e aquilo outro. Porque senão tu não é salvo. Esse Jesus não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus que o Evangelho revela
Ele nos convida a crer nele para ser salvo. Não é a crer nele e ir para uma igreja para ser salvo. Não é crer nele e ser batizado num ritual, num cerimonial por homens feito dentro de igreja para ser salvo. Não é crer nele e guardar sábado, dar dízimo, estar dentro de nenhuma legalidade de igreja para ser salvo. Esse Jesus que o Evangelho apresenta, para a gente se dirigir a ele e ser salvo, ele nos mostra que a vida dele foi dada por esse motivo. E não há outro meio. Quem crê nele será salvo, não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. É esse Jesus que você precisa conhecer. O Jesus que o Evangelho apresenta, mostra para a gente seguir e estar nele. Não é o Jesus que os líderes das igrejas apresentam para vocês. Vocês têm que conhecer e se converter e viver uma vida de devoção ao Jesus que o Evangelho apresenta. Não é esse Jesus que as igrejas, as religiões apresentam, que está submisso a eles, que está subjugado à autoridade dos homens, os líderes da igreja. Esse Jesus que o Evangelho apresenta, ele é Senhor. E todos têm que estar subjugados a ele, seguindo a ele, sob a autoridade espiritual dele. Não é o Jesus das igrejas que os pastores pregam e apresentam para vocês. Tem que crer nele, mas tem que estar subjugado à autoridade espiritual deles, dos pastores. Tem que estar escravizado com a tua vida sendo devoto e consagrada. Não é a Jesus pela palavra dele. É dentro das igrejas, nas ordenanças, obrigações que os pastores botam para vocês. Esse Jesus que vocês estão seguindo dentro dessas igrejas, apresentado por esses pastores, no qual vocês estão sendo formados, na doutrina que não é a de Cristo, é a dos líderes das igrejas, não leva vocês a Deus. Vocês não serão salvos. Vocês têm que se converter e entregar suas vidas sendo consagradas e devotas a Cristo, a Jesus, o Jesus que o Evangelho revela. Não é esse Jesus das igrejas evangélicas que os pastores pregam. Vocês têm que conhecer a verdade do Evangelho. Sem esse conhecimento da verdade do Evangelho, ninguém pode ser salvo. Primeiro, para você crer em Cristo verdadeiramente, no Salvador, você tem que ouvir o Evangelho. É pelo Evangelho que eu creio em Jesus. Não é por igrejas evangélicas. Dentro dessas pregações, desses sermões, desses argumentos em nome de Evangelho, que não tem nada a ver de Evangelho. Umas pregações totalmente vã, anátema, que não é o Evangelho. Você tem que ser convidado a crer no Evangelho, se arrepender e se converter, para que, pela sua fé em Cristo, você alcance o perdão de Deus, seja inserido no corpo de Cristo, Igreja de Deus, tornando-se membro dessa igreja, selado pelo Espírito Santo, para ser herdeiro da promessa, para o dia da redenção. Dentro dessas igrejas, não. Você tem que crer em Jesus. Agora, olha um bocado de regra que tu tem que viver para tu poder estar em Deus. Dentro dessas igrejas, você tem que crer em Jesus, esse Jesus que eles pregam. Agora, depois, tu tem que estar afiliado a uma igreja, tem que cumprir o cerimonial da igreja, tem que viver devoto, escravizado no legalismo de igreja, tem que estar sob a autoridade dos líderes das igrejas, tem que consagrar a tua vida centralizada no teu viver dentro das igrejas para viver para Deus, porque senão não tem a Deus. Você está vendo que maldição você está? O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não leva essas regras por esse caminho. O Evangelho é você crer em Jesus, converter-se a Ele e andar sua vida perseverando, guardando e praticando a palavra dEle, a doutrina de Cristo. Não vida de igreja, doutrina de igreja, regra, formalidade e obrigação de igreja. Então, esse Evangelho que eu estou aqui vos comunicando é o Evangelho da salvação. Ninguém pode ser salvo se não tiver esse conhecimento. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Por quê? Porque você só pode ser salvo se ouvir o Evangelho e se crer no Evangelho. Esse crer é a conversão ao Evangelho. Não é uma igreja evangélica. Você tem que se converter ao Evangelho. O que é converter? É dar meia volta. É estar na direção de Deus, que Ele nos dá pelo Evangelho, não por igrejas evangélicas. E
Paulo vai dizer aos irmãos, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: se você abrir sua Bíblia, que é a revelação de Deus, que ali está, o que você precisa conhecer para ter o conhecimento da salvação, está ali. Principalmente nos evangelhos e nas cartas apostólicas. E os 4 evangelhos é a revelação de Deus para nós por meio de Cristo. E as cartas apostólicas é essa revelação que foi continuamente pregada depois que Jesus subiu ao céu pelos apóstolos, que está registrada na Bíblia e que nós temos que se conduzir numa vida de regra de fé e prática para Deus pelos princípios que está pregado o Evangelho pelos apóstolos, que são cartas que foram escritas para doutrinar, corrigir, reprovar o falso ensino e proteger os irmãos do desvio da fé. As cartas apostólicas foram escritas com essa finalidade, para proteger a igreja da mentira, do engano, do falso evangelho, dos falsos mestres, que estava contaminando o entendimento dos irmãos no meio da igreja, dos santos. Surgiram muitos pregadores, muitos homens que diziam que Deus estava usando. Muitos homens que diziam que estava pregando o evangelho. Muitos homens que diziam que estava ali como ministro de Cristo. É por isso que os apóstolos vão dizer: se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, não receba. Se alguém tiver prevaricando e não persevera na doutrina de Cristo, não tenha Deus, não receba o ensino dele. É por isso que Paulo vai advertir os irmãos dizendo: observe entre vós aqueles que traz escândalo e dissensão à doutrina de Cristo. Se afaste deles. Vocês têm que estar com a sua vida submissa, devota, priorizando a doutrina de Cristo, o Evangelho. Pode vir um anjo do céu, qualquer outro, pregando algum outro conceito de Deus, que não seja os princípios que confere com o Evangelho, não recebam. É anátema. Paulo vai dizer que se você receber, vai estar em maldição, indo a juízo. Anátema quer dizer isso. Todos aqueles que estão dentro das religiões, do sistema religioso, achando que estão vivendo para Deus, fora dos princípios do Evangelho, guiado por conceitos e preceitos de homens dentro de doutrina de religião, estão em maldição, indo a juízo. Porque se não for pelo Evangelho, ninguém pode se salvar se não tiver o conhecimento do Evangelho para andar por ele. E foi isso que Jesus disse: quem crê será salvo no Evangelho. E Paulo vai dizer, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, advertindo os irmãos, no capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer: esse evangelho que eu anunciei a vocês, informei a vocês, trouxe ao conhecimento de vocês, esse evangelho que vocês creram, receberam e permanecem neles. É por esse evangelho que vocês serão salvos se, olha a condição que Paulo vai advertir, irmão. Isso é muito importante aqui, irmão. Olha a advertência de Paulo aos irmãos. Olha o que Paulo vai dizer. Esse evangelho que vocês creram nele, por onde serão salvos, se permanecer nele, como eu tenho pregado. Se é que não creste em vão. Por que Paulo deu essa advertência aos Coríntios, na sua primeira carta, 15, 1 e 2? Porque estava se pregando outro evangelho. Estava se pregando outro princípio e conceito de salvação. Estava se pregando outra doutrina. Estavam ali falsos profetas em nome de Deus, dizendo que era de Deus, tirando o povo da essência, do princípio, da verdade do evangelho. Estava ali contaminando a mente e o entendimento dos irmãos para que se corrompesse, se apartasse do evangelho. E Paulo vai até dizer: cuidado, irmãos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo, quando diz isso, não está falando de fermento de pão, está falando dos ensinamentos contrários ao evangelho. Uma distorção do evangelho tira você de todo o sentido, de toda a verdade e princípio do evangelho. Cuidado! É por isso que a palavra de Deus nos adverte. Se alguém pregar alguma coisa, se não for o evangelho, aparta-se desse meio.
Aparta-se desse indivíduo. Não siga a instrução dele, porque você vai ser desviado, apostatado da fé. O Evangelho de Cristo é uma informação que nós temos que se conduzir por ela para chegar a Deus, porque essa informação nos dá o conhecimento da salvação. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer a Timóteo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, o versículo... Dá uma lidinha lá, o versículo 14 ao versículo 15. Paulo vai dizer, olha Timóteo, tu desde de menino, tu conheces, sabe as sagradas letras. A palavra de Deus Timóteo conhecia. E Paulo vai continuar dizendo, essas sagradas letras, é por ela que tu pode ter o conhecimento da salvação. E salvação essa, que é pela fé que há em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai advertir Timóteo. Que Timóteo ele ia ter o conhecimento da salvação pela palavra. Essa palavra que Paulo estava pregando era o Evangelho. E esse Evangelho nos leva à salvação que é pela fé. Não é por obras religiosas, por vida religiosa, por sacrifício, penitência religiosa. Não é guardando credo, dogma de religião, nem vivendo legalismo religioso. Essa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não é por obras. E Paulo vai dizer isso escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, quando ele repreende a Pedro, que não está dentro do princípio do Evangelho, se deixou levar pelos judeus e saiu do princípio do Evangelho. Pedro é repreendido por Paulo. E Paulo vai dizer, Pedro, nós somos salvos não é por obra, Pedro, de lei. Nós somos salvos, Pedro, pela fé em Jesus Cristo. Porque pelas obras da lei, ninguém será salvo. Não adianta os judeus querer viver uma vida com Deus pelas obras da lei. Nunca vão chegar a Deus. É pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito sério que eu estou aqui ministrando para vocês. Você que está em Cristo, precisa ser prudente a cuidar da tua vida com Cristo, pela doutrina de Cristo. Por onde tu continua? Na direção da salvação. É pela sã doutrina de Cristo. Você pode estar mais preocupado e priorizando a tua vida de igreja. Você pode estar mais preocupado em manter a tua vida devota, consagrada, escravizada no legalismo de igreja. Igrejas, instituições. Você pode estar mais preocupado com a tua vida centralizada ao teu viver nas obrigações das igrejas, estabelecidas pelos líderes. Mas olha o que Paulo vai advertir Timóteo. Na sua primeira carta, 4,16, Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A doutrina é a instrução, é o ensinamento de Cristo para a nossa vida. Eu tenho que cuidar da minha vida, priorizar, buscando isso, para me conduzir, para me guiar, para me dirigir. Não é a vida de regra, de norma, de legalismo de igreja, irmão. É a vida no conhecimento de Cristo, na palavra dele. Por onde eu ando guiado nessa salvação? Por Cristo. Para não apostatar dela. Porque muitos estão apostatados e não sabem. Estão mortos e acham que estão vivos. Reprovados por Deus, adorando a Deus em vão. Porque estão perdidos da doutrina de Cristo. Da instrução, da direção, dos princípios do Evangelho que Cristo deixou. Estão vivendo preceitos de homens dentro de legalismo religioso, nas religiões. Então, priorize sua vida no conhecimento. Busque o conhecimento de Cristo, irmão. Não se detenha uma vida escravizada em trabalho, em tarefa, de atividade e sacrifício religioso, de formalidade religiosa. Isso não é a vida que Deus quer que tu viva para estar com Ele. Tem exemplo na Bíblia disso, irmãos. Os apóstolos nunca conduziram ninguém a viver essa vida legalista religiosa, como hoje a humanidade vive na religião evangélica, católica, espírita, budista. Todos eles são escravos das religiões que estão. Todos eles estão subjugados, consagrando suas vidas, seu viver, centralizando seu viver dentro de religião, achando que isso é o meio de chegar a Deus. O apóstolo Paulo
era um grande religioso, exemplar, zeloso, cuidadoso, cauteloso. Ele vivia a religiosidade de uma forma muito rígida. Paulo era um religioso farisaico, da religião farisaica dos judeus. A principal religião que era uma seita também, do povo judeu, que se conduzia como se fosse de Deus, que se denominava como de Deus, que queria ser a detentora da verdade, que só era de Deus quem tivesse nessa religião. Paulo era dessa religião. Abre a tua Bíblia aí, lá em Filipenses capítulo 3. Dá uma lidinha lá do versículo 4 ao versículo 8, para tu ver o testemunho de Paulo em relação a isso que ele disse que reputou por perda, depois que ele conheceu a Cristo. Porque nada disso tem valor. O importante é o conhecimento de Cristo. Não é o zelo de religião, de vida religiosa. Não é você ser fanático, alienado, vivendo uma vida religiosa, zelosa. Paulo vai dizer, eu era irrepreensível. Aquilo que a lei pedia, eu guardava e praticava. Eu era irrepreensível. Eu era fariseu. Paulo diz isso lá, dá uma lidinha lá. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8. Paulo vai dizer, eu não me glorio disso. Isso para mim eu reputei por perda e considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo pelo conhecimento. Paulo era formado aos pés de um dos principais teólogos do povo judeu, Gamaliel. Todo o aprendizado de Paulo que ele teve aos pés de Gamaliel, todo o conhecimento, não levava ele a Deus. Paulo continuava perdido de Deus, dentro de todo o conhecimento, de todo o ensino e instrução que ele recebia do teólogo Gamaliel, dentro de toda a vida zelosa e religiosa que ele vivia, irrepreensível, guardando e praticando a legalidade da religião farisaica, vivendo submisso, não levava ele a Deus. Foi preciso ele abandonar isso, irmãos, para ganhar a Cristo, o conhecimento de Cristo, para poder ter a vida com Deus. Isso é muito importante, irmão. Outro exemplo de um religiosíssimo, que pensava que tinha uma vida com Deus, e quem via de fora dizia, esse é de Deus, esse está em Deus, esse homem, ele merece o céu quando morrer. Cornélio. A própria Bíblia vai dar testemunho de Cornélio. Dá uma lidinha lá em Atos, capítulo 10. Diz a palavra lá que Cornélio era um homem religiosíssimo, fazia obra de caridade, era um cara íntegro, era um homem respeitador, tinha consideração na sua comunidade, tinha um testemunho muito bom, era religioso, fazia jejum, orava, dava esmola. Mas nada disso que Cornélio vivia levou ele a Deus. Ele continuava perdido. Ele continuava afastado de Deus. Continuava em juízo para condenação. Continuava com seu destino sendo o inferno. Com toda a religiosidade, com toda a obra de caridade que ele fazia, com todo o testemunho de integridade que ele tinha. Era um cara que tinha um testemunho íntegro no meio da comunidade dele. Mas mesmo assim, Cornélio continuava perdido de Deus. Mas, evangelista Wellington, por que o senhor diz isso? Porque a Bíblia me dá autoridade para dizer isso. Vai ler o que está escrito lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Versículo 11 ao 14. Cornélio vai dar o testemunho da visão que ele teve de um anjo que mandou ele chamar Pedro para pregar o evangelho a ele. E foi dito a Cornélio que era pela mensagem do evangelho que ele ia ouvir de Pedro, por onde ele seria salvo, ele e todos os seus. Então Cornélio não era salvo. Ele precisou ouvir a mensagem do evangelho para encontrar essa salvação que ele pensava que tinha na vida religiosa. O texto deixa bem claro para a gente entender. Não precisa você fazer um curso de teologia, ir para um seminário, aprender com doutor, bacharel de grego, de hebraico, de aramaico, para entender isso. A própria Bíblia ali, a gente entende o que está escrito nela.
Aquilo que precisamos entender para chegar a Deus é simples. Quem complica são os homens, querendo colocar sua sabedoria, sua teologia para impressionar. Ficamos com a simplicidade do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples e objetiva. Quando eu leio esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 14, aonde Cornélio vai dizer que foi dito a ele que ele precisava ouvir palavras por onde ele seria salvo, isso mostra que Cornélio não era salvo. Foi preciso Jesus enviar Pedro até a casa de Cornélio para pregar a mensagem que leva o homem ao conhecimento da salvação, o Evangelho. E Pedro não foi chamar Cornélio para ir para uma igreja, fazer campanha, participar, viver isso, praticar aquilo para ser salvo. Pedro não mandou Cornélio ir ser batizado por alguém para ser salvo. Cornélio foi salvo quando ele creu na mensagem do Evangelho. A salvação é aí, meu irmão. Não tem outro meio. Crer no Evangelho é crer em Jesus. O Evangelho nos conduz e mostra Cristo. Pedro não disse, olha, Cornélio, agora tu vai ter que ser batizado. Disse, agora tu vai ter que tomar ceia, estar no meio da igreja, tu tem que guardar o sábado, tu tem que ser de uma denominação, tu tem que escolher um pastor para estar sobre a autoridade espiritual dele, porque senão tu não é salvo. Pedro não ensinou isso em canto nenhum. Cornélio foi salvo porque creu na mensagem do Evangelho com arrependimento. Arrependimento é se converter, é voltar para Deus, seguindo a direção que o Evangelho diz, mostra. E todos só serão salvos se ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Esse é o princípio que Jesus estabeleceu, mostrando por onde o homem é salvo. É se crer no Evangelho. Não é se for para dentro de uma instituição e cumprir a regra, norma e viver o legalismo. É crer no Evangelho. Porque todos estão perdidos, julgados e condenados. Mas Deus, pela sua graça, manifestou a sua salvação para todos os homens que crê sejam salvos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação para todos os homens. Essa salvação foi colocada ao acesso de todos. Agora, todos só serão salvos se crer. Aí é a responsabilidade do homem de tomar uma atitude de se converter a Deus pela mensagem do Evangelho. Esse é o crer que nós precisamos para chegar a Deus. Não é uma expressão, eu creio, da boca para fora. É uma atitude do entendimento no interior, diante do que o Evangelho nos adverte, diante do que o Evangelho nos mostra. É uma atitude de convenção. Renunciar a essa direção que você está e seguir a direção do Evangelho. Esse é o crer que leva o homem a ser salvo, como disse Jesus. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Então, que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos e irmãos que estão aqui assistindo nesse momento essa live, e você que vai assistir depois de gravado, com essas informações, esses ensinamentos muito importantes para iluminar o teu entendimento. Examine o conteúdo do que eu estou aqui ministrando para vocês e vejam no Evangelho se não confere com o que eu estou aqui ministrando. Porque o que eu ministro é pelo Evangelho. Eu não estou aqui a serviço de nenhuma instituição religiosa, igreja, e nem pela autoridade no nome de nenhum pastor, presidente, papa ou padre. Eu estou aqui no nome de Jesus, a serviço do reino de Deus, pregando a verdade desse reino. Amém? Estou aqui a serviço no reino de Deus, propagando e levando a verdade que liberta, o poder para salvar o homem que está perdido, que é o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus abençoe a todos. Estou sempre aí ministrando e proporcionando para você a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, será salvo. Quem não crê, condenado. E não tem outro meio. A realidade é essa. Crer para ser salvo ou não crer e permanecer condenado. Condenado por quê? Porque não deu ouvido à verdade por onde poderiam se salvar. Permaneceram na mentira dentro da condenação que estão. Já estão na condenação. Para sair dela, é preciso crer e se converter a Jesus Cristo.
para que possa ser livre desse destino, desse juízo terrível, medonho e tenebroso. Que essa mensagem desperte em você, que a luz de Deus ilumine o teu entendimento e que você creia enquanto é tempo. Porque amanhã, não sei se vou estar aqui para ter o tempo que eu preciso para crer. Porque tudo aqui vai findar. Até o tempo de vida que eu e você tem aqui vai findar. E cuidado, depois da morte segue ao juízo. Aqueles que morrem sem tomar a atitude, sem aceitar o convite e o chamado de Deus, que é pelo Evangelho, o chamado de Deus para a humanidade encontrar salvação é pelo Evangelho. Você vai ver isso lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, no capítulo 2, versículo 14. O chamado de Deus para o homem ser salvo é pelo Evangelho. E se o homem descer à sepultura sem dar ouvido esse chamado de Deus, se não crer no Evangelho, para ele não tem outra opção. É condenação e juízo eterno. João 3,36. A Bíblia me dá autoridade para dizer isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que resta para ele é a ira de Deus eternamente. Isso fala de juízo eterno. A palavra de Deus me dá autoridade para dizer isso. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso logo subsentendem que quem não está em Jesus está condenado. Porque só não há condenação para os que estão em Cristo. E os que estão sem Cristo continuam condenados. Porque depois da morte segue ao juízo, Hebreus 9:27. E o juízo é para a condenação, não tem mais volta. Já está selado o destino eterno do homem, sem ser mais transponível. Não tem mais como ele sair dessa situação. Ele tem que ser livre dessa situação enquanto está vivo. Porque depois da morte segue ao juízo. E a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse 14:13, que só vai ter descanso na alma aqueles que morrem no Senhor. É que as suas almas que saem deste mundo vão para o descanso eterno aguardando o dia da ressurreição do corpo, para habitar nele e estarmos com o Senhor na eternidade. Isso é muito bom de se compreender isso. Você está tendo essa doutrina? Teu pastor te ensina isso? Tu está tendo esse esclarecimento? Tu está sendo advertido com essa verdade? Tu está recebendo a informação do Evangelho? Cuidado, irmão. Vá buscar conhecer a verdade e ser liberto. Amém?